continuando então, a gente vai ver aqui algumas propriedades e teoremas para poder analisar então o comportamento desses limites, aprender a resolver o limite do AN para verificar o que acontece então com essa sequência, se ela converge ou se ela diverge. Então eu peguei aqui, ó, se a n converge para A, isso aqui é uma outra notação que a gente pode dizer, né? Quando eu digo que a n usa essa notação assim, eu quero dizer que a sequência n converge para o número real A, no caso aqui, e Bn converge para o número real B. A gente pode dizer também a n convergir para A, ou ainda eu posso dizer que limite de AN com N tendendo ao infinito é igual a A. Essas duas notações quer dizer que a sequência converge para A, né? Bn converge para B, ou ainda eu posso dizer que limite de Bn com N tendendo ao infinito é igual a B. Então, isso quer dizer que Bn, a sequência Bn converge para B. Se eu tiver isso aqui dado, então, né, a n converge para A, Bn converge para B, a gente pode ganhar essas 5 propriedades aqui. Eu posso dizer que limite da soma é a soma dos limites, da diferença. Quando você multiplica por um número real qualquer, limite do produto é o produto dos limites, é a mesma coisa para o quociente. Então, assim, muito similar às propriedades de limite que vocês viram no cálculo 1. A gente pode usar aqui sem maiores problemas. Outra maneira da gente analisar o comportamento desse limite, que como aqui a gente está preocupado com o limite quando n tende a infinito, é muito interessante a gente usar aqui a ordem de crescimento das funções, porque só de olhar a ordem de crescimento e saber o comportamento da função numerador, função denominador, a gente consegue saber o que acontece com esse quociente. Então, como é que a gente pensa? Eu tenho aqui o limite de um quociente, f de n e g de n com n tendendo a infinito. Eu vou estudar 3 possibilidades aqui para esse limite. Ou ele vai dar zero, ou ele vai dar um infinito diferente de zero, ou ele vai dar infinito. Vou considerar essas 3 possibilidades. Não vou considerar aquela possibilidade em que ele pode dar valores diferentes, não existir, né? Aí é uma outra história. Mas com essas 3 aqui, a gente já consegue se virar bem. Então, olha o que nós temos aqui. Olha. Eu estou pegando Fn, que é o numerador, menor que o denominador. Então, o que ele está dizendo é que o denominador cresce mais rápido. O Gn tem ordem de crescimento maior que o Fn. Então, se o denominador está crescendo mais rápido, esse quociente vai para zero. O limite é zero. Aí, se eu tiver o contrário agora, o Fn cresce mais rápido, o numerador tem ordem de crescimento maior que o denominador. O numerador cresce mais rápido, então esse limite vai dar mais infinito. E só de analisar, né, sem precisar ficar fazendo aquele monte de conta. E além do mais, se a gente tiver Fn e Gn com mesma ordem de crescimento, então eles têm crescimento igual, sei lá, por exemplo, em cima é um polinômio n quadrado mais 2, embaixo é n quadrado. Então, esse limite vai ser finito. A gente tem que esse limite é finito, diferente de zero. Porque o caso que ele dá zero é esse daqui, Fn menor do que Gn. Aprender a analisar isso aqui, a ter essa intuição da ordem de crescimento das funções ajuda muito a analisar esse limite de uma forma mais rápida, mais direta. Como que a gente vai fazer isso? Vou fazer o seguinte, olha, eu vou pegar primeiro as principais funções que a gente usa e vamos montar uma ordem de crescimento para essas funções. Eu tenho aqui, ó, vamos pegar função constante. A função constante é menor que a função logarítmica de base A, que é menor que n elevado a k, que por sua vez é menor que a exponencial a n, que é menor que n fatorial, que é menor que n elevado a n. Aqui eu estou considerando C
e K constantes, né? A maior do que 1, isso, C, K e A. A gente tem essa relação de ordem aqui entre as funções para poder nos ajudar a resolver esses limites. Então, olha, só para, pelo menos vamos mostrar uma para vocês entenderem como é que a gente usa isso. Vou pegar aqui, ó, vou pegar o n fatorial e o n elevado a n. Então, a gente quer mostrar, fazer assim, ó, mostrar que, então, limite de n elevado a n sobre n fatorial com n tendendo a infinito, se eu estou dizendo que n elevado a n é maior que n fatorial, então o numerador cresce mais rápido que o denominador. Logo, esse limite tem que dar infinito. Então, eu quero mostrar que esse limite é infinito. Se for infinito, de fato, essa relação aqui ocorre. Então, vamos trabalhar com esse limite. Eu vou pegar limite de n elevado a n sobre n fatorial com n tendendo a infinito. Se a gente abrir aqui, isso dá limite de n, aqui é n vezes n vezes n, n vezes, né, gente? N vezes n vezes n vezes n, e embaixo é n fatorial. Então, é n, n menos 1, n menos 2, n menos 3, aqui vai embora, né? N vezes, e aqui a gente tem também n, n menos 1, n menos 2, até 1, que é o fatorial. Isso com n tendendo a infinito. Nós temos isso. Aqui, olha, n sobre n, isso aqui dá 1. Aqui é n. Esses valores aqui são maiores do que 1. Maior que 1, maior que 1. Então, esse produto todo aqui vai ser maior do que n, né? A gente pode dizer, olha, isso tudo aqui que está em azul é maior do que n. Então, nós podemos dizer que n elevado a n sobre n fatorial é maior do que n. E o limite de n eu sei calcular. Limite de n quando n tende a infinito, ninguém tem dúvida que é infinito. E aí o que acontece? Eu peguei uma coisa que é maior do que o que está indo para infinito. Então, olha, essa aqui está indo para infinito quando você passa o limite. Essa daqui é maior ainda que essa. Então, é claro que essa daqui também está indo para infinito. Logo, limite de n elevado a n sobre n fatorial com n tendendo a infinito também vai ser infinito. E aí, como isso aqui é infinito, então nós temos que n elevado a n tem ordem de crescimento maior que n fatorial, que é o que nós mostramos aqui. Então, todas as outras desigualdades a gente mostra dessa forma. Analisa o limite, né? Dependendo da ordem que você pegar, esse limite ou tem que dar zero ou tem que dar infinito. Então, pela ordem de crescimento, a gente consegue perceber bem o que está acontecendo com as funções sem precisar fazer muitas contas. Então, uma coisa que a gente vai usar, depois na hora de fazer os exemplos, eu vou usar ordem de crescimento, outros teoremas, comparar, para vocês verem o que é melhor usar. Então, esse é um deles, ordem de crescimento. Uma outra coisa aqui que a gente vai usar é verificar quando uma sequência é monótona. Então, a gente vai dizer que ela é monótona se ela for ou crescente ou decrescente. Ou ainda, quando a gente coloca o menor igual ou maior igual, a gente chama de não decrescente e não crescente. Mas ela vai ser crescente se
os termos forem crescendo, né? Decrescente se for decrescendo, e quando eu coloco menor ou igual aqui, ela fica não decrescente, e aqui ela fica não crescente. Então, qualquer um desses 4 casos, dessas 4 possibilidades, eu vou dizer que ela é monótona. Ela só cresce ou ela só decresce, enfim, ela não oscila, ela é monótona ali, só acontece aquilo mesmo. Essa é a definição que a gente tem. E aí, o que a gente ganha, que é interessante com relação a isso, é que se eu tiver uma sequência que é monótona e limitada, eu posso dizer que ela é convergente. Então, por exemplo, olha, a sequência que nós pegamos, n quadrado, aquela que nós pegamos que era n quadrado. O que a gente pode dizer a respeito do n quadrado? Ela é monótona, porque ela é crescente, mas ela não é limitada. A n quadrada ela ia embora, né? Era 1, depois um 2 dava 4, um 3 dava 9, e assim por diante ela ia crescendo. Então ela é monótona, mas ela não é limitada. A gente viu ali que ela era divergente. Uma outra que nós vimos também foi a 1 sobre n. 1 sobre n é monótona também, porque ela é decrescente, é um meio, um terço, um quarto, e ela é limitada. Ela fica ali entre 1 e 0, né? Ela está limitada e a gente viu que ela converge para zero. Então, se for monótona e limitada, ela é convergente. Tem esses dois exemplos aqui que nós chegamos já a analisar no, no início do vídeo. Um outro teorema também que é bom para a gente calcular os limites é quando você pode jogar o limite para dentro da função contínua, quando a função é contínua naquele ponto. Então, você tem aqui, ó, se a função for contínua no x igual a L e a sequência convergir para o L, então o f de n converge para f de L. O que significa isso basicamente? Por exemplo, você tem aqui, eu quero achar esse limite. Então, como a função raiz é uma função contínua, a gente pode escrever que o limite da raiz quadrada de n mais 1 sobre n com n tendendo a infinito é a mesma coisa que a raiz quadrada do limite. É isso que ele está dizendo aqui, ó. F de n converge para f de L. Limite de n mais 1 sobre n com n tendendo a infinito. E a gente calcula esse limite. Aqui a gente pode usar a ordem de crescimento, olha. O n mais 1 ele tem ordem de crescimento linear. O n ele tem ordem de crescimento linear. Então, eles têm a mesma ordem de crescimento. Quem que vai ser o limite? É 1 vezes n sobre 1. Então, esse limite é 1. Isso aqui dá raiz de 1, que é 1. Olha o que nós temos. A n, que é a sequência, converge para L. Então, vamos pegar n mais 1 sobre n, que é a nossa sequência, converge para 1. E a função raiz quadrada é contínua no 1. Então, a f de an, que é o que nós fizemos aqui, a raiz de an converge para a raiz de 1, que é 1. Então, esse limite é 1. Esse é um jeito de fazer, por ordem de crescimento, dá para fazer direto, ou, se vocês quiserem, também dá para fazer, não deixei espaço aqui, vou ver se eu faço aqui no cantinho, tá, gente? Lembrando das técnicas de limite lá de cálculo 1, era aqui o limite de n mais 1 sobre n, tá? Então, limite de n mais 1 sobre n, com n tendendo a infinito, a gente viu por ordem de crescimento, ou ainda, você pode colocar o n em evidência. Vai ficar 1 mais 1 sobre n, com n tendendo a infinito, simplifico o n, quando n tende a infinito, esse aqui vai para zero, e esse limite é 1, que é o que a gente já tinha achado aqui por ordem de crescimento. Então, pode usar a ordem de crescimento, pode usar as técnicas de limite aprendidas lá no cálculo 1, também tudo dá certo. Então, esse é um teorema bom também para a gente usar, né? Sempre que eu tiver função contínua, eu posso jogar o limite ali para dentro da função. Um outro é o teorema do confronto para sequências, então é aquele lá que a gente fez no cálculo 1, também que vocês aprenderam no cálculo 1, teorema do sanduíche, né, o teorema do confronto. No caso aqui a gente tem 3 sequências, a n, b, n, c, n, e você tem que as sequências que estão aqui nas extremidades convergem para um determinado valor L. Então essa que está no meio vai convergir para o mesmo valor L. É análogo, a gente pensa do mesmo jeito. Um exemplo disso é
por exemplo, essa sequência aqui, cosseno de n sobre n. O que nós podemos dizer a respeito do cosseno de n sobre n? Então, o que nós temos? Olha, cosseno de n, ele está entre -1 e 1. Se eu multiplicar tudo por 1 sobre n aqui é natural, né? Enfim, maior que zero, então a gente pode fazer isso. Eu posso dizer que -1 sobre n é menor ou igual cosseno de n sobre n, que é menor ou igual que 1 sobre n. E aí eu passo o limite, essa daqui seria a minha n, essa daqui seria a minha CN e essa do meio aqui é a minha BN. O que nós temos? -1 sobre N converge para zero, né? Ou eu posso dizer que limite é a mesma coisa. Ou limite de -1 sobre N com N tendendo a infinito é igual a zero. É igual. 1 sobre n também converge para zero. Então, nós temos que essa daqui converge para zero quando n tende a infinito, essa converge para zero quando n tende a infinito, logo, aqui está no meio, cosseno de n sobre n converge para zero também quando n tende a infinito. Então, é o jeito que a gente usa o teorema do confronto para sequências.